Olá! Hoje a gente vai mergulhar no começo de uma das histórias mais épicas já contadas, a das 10 pragas do Egito. Mas olha, isso não é só uma história sobre desastres, de jeito nenhum. É, na verdade, o relato de uma confrontação, uma queda de braço calculada entre o deus de uma nação de escravos e o rei, que era visto como um deus da maior superpotência daquele tempo. É essa frase, essa exigência tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa que o Deus dos Hebreus faz ao faraó. E é ela que prepara o terreno, sabe? Prepara o palco para um choque de reinos, um confronto de poder, de vontade e, claro, de divindade. Então, antes mesmo de qualquer praga, de qualquer coisa, a gente tem um primeiro round. Um teste inicial de poder, uma demonstração de autoridade que acontece bem ali, no coração do império, o palácio do faraó. E pensem bem no cenário que foi montado. De um lado, você tem toda a máquina de guerra e poder do Egito, o faraó, que era considerado um deus na terra, seus magos, os especialistas nas artes secretas, e o rio Nilo, que era a alma do império. E do outro lado, o que a gente tem? Dois pastores, já idosos, e um cajado de madeira. A batalha parece, no mínimo, totalmente desigual. E aí vem o primeiro movimento. Quando Arão joga o cajado no chão, ele não vira uma cobrinha qualquer, não. A palavra hebraica aqui é tanim. Isso é muito mais forte. Pensa num monstro marinho, uma serpente gigante, um dragão. É um símbolo de um poder imenso e caótico. Isso é uma provocação direta aos símbolos do próprio faraó, uma declaração de poder no nível mais profundo. A resposta do Egito vem rápido. Os magos, usando suas artes, conseguem replicar o sinal. Por um instante parece que o jogo está empatado, que os poderes se equivalem, mas só por um instante. Porque aí, a serpente de Arão, o Tanim de Yahweh, simplesmente avança e engole as serpentes dos magos. Isso não é uma vitória apertada, gente, é um domínio absoluto. Um recado bem claro sobre quem realmente estava no comando. Mas essa primeira demonstração de força era só o aquecimento. As pragas que vêm a seguir não são desastres naturais aleatórios. Muito pelo contrário. Cada uma delas é um ataque cirúrgico, um golpe pensado para atingir em cheio os pilares da religião egípcia, para desmantelar, um por um, os deuses do seu panteão. A própria palavra em hebraico para praga já nos dá a dica. A palavra é maca. E maca não significa só praga, significa golpe, ataque. E isso muda toda a perspectiva, né? Não estamos falando de calamidades, estamos falando de ataques diretos. Cada maca é um golpe de ave para mostrar sua soberania sobre todos os deuses do Egito. O primeiro golpe vai direto na jugular do Egito, o rio Nilo. Ao transformar a água em sangue, Yahweh não só transforma a fonte de vida do Egito em um rio de morte e podridão, ele humilha publicamente a Hapi, o deus do Nilo, a divindade que deveria garantir a prosperidade e a vida que vinha do rio. O segundo golpe tem como alvo Requetes, a deusa da fertilidade com cabeça de rã. As rãs, que eram um símbolo de vida, de nascimento, agora saem daquele rio de sangue e se tornam um pesadelo, uma infestação nojenta e esmagadora, invadindo tudo, as casas, as camas, os fornos. O que era sagrado se torna uma maldição. E aqui, neste ponto, que a gente chega num momento crucial da história. Um momento em que o poder e a magia dos egípcios simplesmente batem numa parede, num limite que eles não conseguem ultrapassar. Vamos lembrar que, até então, os magos do faraó estavam conseguindo imitar as ações. Transformaram as varas em serpentes, a água em sangue, fizeram aparecer rãs. Ironicamente, eles só pioraram a situação para o seu próprio povo, mas, ainda assim, eles demonstraram que tinham algum tipo de poder. Só que a terceira praga é diferente. É outro nível. Moisés e Arão não manipulam algo que já existe. Eles batem no pó da terra e o pó se transforma em vida. Vira piolhos, que infestam pessoas e animais. E aí fica a pergunta: o que acontece quando um poder divino cria vida do inanimado na frente de mágicos que só sabem imitar? Os magos tentam, mas eles falham. Eles não conseguem criar vida do pó. E nesse momento de fracasso, os próprios especialistas do faraó, seus conselheiros, são forçados a admitir a derrota. Eles olham para o faraó e declaram: isto é o dedo de Deus. É o reconhecimento dele de que estão enfrentando uma força que está completamente além da sua compreensão.
Da quarta praga em diante, um elemento novo e poderoso é introduzido na história. Deus começa a traçar uma linha literal na areia, mostrando separação e proteção divina de um jeito que ninguém podia ignorar. Com a praga das moscas, o contraste é impressionante. O Egito inteiro vira um caos, atormentado por enxames de moscas. Mas na terra de Gósen, onde os israelitas viviam, havia paz. Nenhuma mosca. A distinção era clara, deliberada e, com certeza, sobrenatural. E esse padrão continua. Na praga que atinge os rebanhos, só os animais dos egípcios morrem. Na praga da chuva de pedras, a tempestade destrói do Egito, mas não toca em Gósen. O propósito disso tudo é declarado com todas as letras. É para que o faraó saiba que Yahweh, o Senhor, está presente naquela terra, agindo na história. E isso nos leva ao centro do drama, a luta interna do faraó. Porque, apesar de todas essas demonstrações de poder, a resistência dele só aumenta. Vamos analisar o ciclo recorrente do seu coração endurecido. A palavra hebraica usada para descrever o coração do faraó é kaved. Ela não significa apenas teimosia, significa pesado, insensível. É como se um peso moral deliberado tornasse o coração dele incapaz de responder à verdade, mesmo ela estando escancarada bem na sua frente. E a gente vê esse ciclo trágico se repetir vez após vez. Primeiro vem o aviso claro. Depois, a recusa teimosa do faraó. A praga vem com força total. Sob pressão, o faraó implora por alívio, até finge um arrependimento. Deus cede e a praga é removida. E assim que o alívio chega, o coração dele fica pesado de novo e ele volta à sua posição de desafio. E aqui está o ponto principal de tudo isso. O propósito final é revelado na palavra hebraica yada, que significa conhecer. O objetivo não era apenas punir, mas que o Egito, Israel e o mundo inteiro viessem a conhecer quem é o Senhor. Não um conhecer de cabeça, mas reconhecer a autoridade, a natureza e o poder dele de uma forma profunda e íntima. E essa história toda nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão. A história do faraó nos mostra alguém que queria alívio da dor, mas não queria uma mudança de coração. E isso nos desafia a pensar: qual é a diferença entre simplesmente querer que as consequências ruins desapareçam e um arrependimento genuíno, aquele que transforma quem a gente é por dentro? Uma questão que é tão relevante hoje quanto era lá no Antigo Egito.